União e Estado do Amazonas são condenados a fornecer e manter em estoque medicamento de alto custo na rede pública de saúde. Médico recém-formado que não prestou serviço militar obrigatório deve servir logo após a conclusão da universidade. Gestores do TRF da Primeira Região participam de palestra sobre assédio moral. O Inteiro Teor traz os temas de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! A gente começa o programa de hoje falando sobre saúde pública. A sexta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou a União e o Estado do Amazonas para que forneçam e mantenham em estoque no SUS um medicamento de alto custo. O julgamento do tribunal confirma a decisão de primeira instância e segue entendimento do STF de que tratamento médico é dever do Estado e responsabilidade solidária entre os entes federados. O Novoseven é indicado para o tratamento e prevenção de sangramento excessivo, comum em casos de hemofilia ou resistência à transfusão de plaquetas. A utilização é, na maior parte dos casos, no hospital. Quando o paciente precisa, você precisa dar a primeira dose em questão de horas, na verdade, porque é o paciente que normalmente está sangrando. Aquele sangramento é potencialmente grave, ele pode morrer a qualquer momento. O TRF1 determinou que o Estado do Amazonas e a União forneçam e mantenham em estoque o medicamento Novoseven na rede pública de saúde. A caixa custa em média R$20 mil. O julgamento do tribunal manteve decisão de primeira instância e segue entendimento do STF de que tratamento médico é um dever do Estado e uma responsabilidade solidária entre os entes federados. A presidente da Comissão de Direito à Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília, Alexandra Moreschi, acrescenta que caso o cidadão amazonense precise comprar o medicamento, se não o encontrar na rede pública, pode haver indenização por dano material e moral. É importante sempre lembrar que é um dever do Estado, né? Independente de você ter dinheiro ou de você não ter dinheiro, o SUS é para todos. E isso é, inclusive, uma das funções da criação do SUS, um dos princípios da criação do SUS, é que ele é universal. Então, é para aquele que tem dinheiro ou para aquele que não tem dinheiro. Então, cabe a qualquer pessoa requerer tanto o procedimento quanto o medicamento via SUS. Não precisa ser de baixa renda e é um dever do Estado, não é um favor que ele nos faz, é uma obrigação. Ao receber a receita de um medicamento, o paciente deve procurar a Secretaria de Saúde de sua cidade. A aposentada Marileia Martins está sempre atrás de imunossupressores em uma farmácia de alto custo no DF, medicamentos que evitam rejeição ao transplante de rim realizado em 2017. 2 vezes, no ano atrasado e no ano passado, que houve a falta da medicação. E nessas 2 vezes, eu e outros transplantados, nos viramos... Fomos na televisão, e também pegamos doação de outros pacientes que tinham a medicação, e eles acabaram dividindo com a gente, porque é isso que a gente faz, Às vezes, quando um paciente falta a medicação, a gente vai lá e divide, tira um pouco da minha e dou para ele, porque o paciente não pode ficar nem um dia sem tomar essa medicação, porque ele corre risco de, em 24 horas, começar uma rejeição. O Ministério da Saúde tem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, uma lista geral de previsão para fornecimento. A versão mais atualizada é de novembro de 2018. Infelizmente, a gente tem várias medicações que os pacientes precisam e não estão na lista do RENAME, que são medicações padronizadas pelo SUS. Por meio de nota, a Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas informou que vai recorrer da decisão. A seguir, TRF1 decide que um médico recém-formado deve servir ao Exército. E mais, gestores do TRF da Primeira Região debatem o tema assédio moral, um problema enfrentado por profissionais de diversas instituições. Já, já! O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que médico recém-formado deve servir ao Exército. Desde 2010, o serviço militar obrigatório para profissionais de algumas áreas da saúde está previsto em lei. A juventude traz consigo várias dúvidas, mas no caso dos homens, uma coisa é certa. Aos 18 anos, todos devem se apresentar ao Exército Brasileiro.
Ok, o serviço militar obrigatório não é novidade, mas você sabia que profissionais mais velhos de áreas específicas da saúde também podem ser chamados a servir ao Exército? A lei que se refere ao serviço militar obrigatório é a 12.336. Ela prevê que os profissionais recém-formados nos cursos de medicina, farmácia, odontologia e veterinária, que não tenham prestado o serviço obrigatório aos 18 anos, se apresentem e sirvam ao Exército logo depois da graduação. E é justamente por conta dessa legislação, que é de 2010, que uma decisão da segunda turma do TRF1 repercutiu nos últimos dias. A sentença deu destinos diferentes a 2 concluintes do curso de medicina. Depois de formados, os 2 recorreram à justiça, pedindo a liberação do serviço militar obrigatório. Mas só um deles conseguiu a dispensa. Essa advogada explica o porquê da decisão. Em outras palavras, o que o tribunal fez foi... nesse caso concreto, nessa decisão concreta, foi aplicar a lei para aquele que havia concluído o curso em novembro de 2010, como a lei era em outubro, e não aplicar a lei para aquele que concluiu o curso em julho de 2010. Então, essa aplicação da lei no tempo é o principal foco aí da decisão do tribunal, aplicando, inclusive, uma orientação já existente do STJ. Para o diretor do Serviço Militar, a lei é fundamental para que algumas regiões do Brasil não fiquem descobertas no que diz respeito ao atendimento de saúde. Por que existe essa lei? Porque nós temos áreas inóspitas no Brasil. Então temos, ao mesmo tempo que nós moramos aqui em Brasília, numa área confortável e que nós temos hospitais à disposição, nós temos locais, em particular na nossa Amazônia, no interior do Nordeste e também ali no nosso Pantanal Mato-Grossense, nós temos áreas em que a rede hospitalar é mínima e não tem condições de atender às nossas necessidades dos nossos quartéis. Então, é para essa finalidade de atender esses locais onde nós não temos voluntários que vão trabalhar conosco, é que nós temos a figura do serviço militar obrigatório, em particular hoje para os médicos. Ele explica que todos os estudantes desses cursos devem ser informados, ainda durante a graduação, sobre a obrigatoriedade do serviço. A obrigação é das instituições de ensino. O Exército ele vai acompanhando a formação a partir das informações recebidas das universidades, das faculdades de medicina. Essas faculdades, então, eles nos informam, os seus estudantes, e eles entram, então, no processo seletivo que nós colocamos em cada região militar distribuído. Nós temos 12 regiões militares distribuídos pelo Brasil. Eles entram dentro do processo seletivo e, caso nós tenhamos voluntários, nós aproveitamos voluntários. Caso não tenhamos voluntários para preencher determinada vaga em alguma cidade, em particular isso acontece no interior, então nós nos valemos dessa lei que obriga o jovem então a servir. O tenente Arthur Costa Borges é cardiologista. Natural de Itumbiara, no estado de Goiás, ele foi liberado do serviço militar por 2 vezes, tanto aos 18 anos quanto na época em que estava terminando o curso de medicina. Até então, a possibilidade de seguir uma carreira militar não passava pela cabeça dele. Ao final do curso, nas vésperas da formatura, os colegas, a turma foi solicitada se apresentar e uma parte da turma foi selecionada, a outra parte não. Na verdade, o Exército tinha uma necessidade de algumas vagas e essas vagas foram supridas por aqueles que gostariam de prestar o serviço militar. Na ocasião, eu não tinha interesse, por isso eu não fiz questão de me apresentar. Tudo mudou quando ele chegou a Brasília. Depois de trabalhar em outros lugares, Arthur viu no serviço militar obrigatório uma oportunidade e resolveu se voluntariar. No serviço militar, eu me identifiquei, achei o ambiente de trabalho, os colegas, toda a estrutura muito favorável. E por isso eu quis continuar a renovar. Tanto que depois de um tempo prestando serviço militar, como serviço obrigatório, me ocorreu a ideia de migrar para o serviço militar de carreira.
fazer a prova, passar pelo concurso e fazer carreira militar. Bom, resumindo, todo homem que acabou de se formar nos cursos citados nessa reportagem deve se apresentar ao Exército. E no caso das mulheres, também existe a possibilidade de servir, mas não há obrigatoriedade. No caso do Tenente Arthur, a escolha já foi feita. Sempre sereno, ele fala dos projetos para o futuro. Meus planos no Exército é, enquanto for possível, for oportuno, continuar como temporário. O militar de carreira depende da aprovação do concurso. Vou prestar. Pretendo participar como médico militar de carreira. E continuar servindo. Assédio moral, um sério problema que vem se revelando em empresas privadas e instituições públicas. O tema tem sido amplamente discutido e ganhou espaço no TRF da Primeira Região durante o encerramento da 2ª Semana da Saúde Ocupacional, organizada pelo órgão. Expor o trabalhador a situação humilhante e constrangedora de modo repetitivo e prolongado durante a jornada de trabalho é caracterizado como assédio moral. E a prática ainda é mais comum do que se imagina. Eu passei diversas vezes, na verdade, né? Mas eu sou servidor requisitado de outro órgão. Passei no órgão anterior uma situação, de fato, bastante constrangedora que se caracterizava, de fato, como de violência no trabalho, em que a chefia tratava, dentre outros funcionários, a mim, de forma inadequada no trabalho, né? Ou seja, com a voz, alterava a voz e a cobrança do trabalho era de forma ríspida. Quer dizer, tudo para constranger o funcionário, que na época era eu, né? Na frente dos outros colegas de trabalho. Mas as instituições públicas têm ficado atentas a questões como esta. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por exemplo, realizou uma palestra para gestores sobre estratégias solidárias para enfrentamento do assédio moral. O assunto encerrou a 2ª Semana da Saúde Ocupacional do TRF1. Eu acho de grande relevância, né, esse tipo de assunto ser levado para discussão, para seminários. Eu acho que isso devia ser uma constância até da administração, porque às vezes a gente, como servidores, eu já tenho 30 anos de serviço público, né? E eu já passei por situações assim que são assim complexas, até porque você não tem como chegar. E no momento que a administração abre esse espaço, eu acho que tanto o servidor como um gestor, né, da alta hierarquia, vamos dizer assim, ele já vai ter um cuidado maior de tratar o seu servidor. O palestrante, psicólogo Antônio Lima, explicou a diferença entre conflito e violência, mostrando que é natural divergir nas relações interpessoais, mas é preciso se atentar para perceber quando o conflito deixa de ser democrático e passa a ser um problema mal resolvido, levando à violência no ambiente de trabalho. O primeiro passo é a pessoa quebrar o isolamento, talvez esse seja o principal, né? E às vezes o mais difícil. Romper o isolamento, quebrar, né, o silêncio e, em primeiro lugar, conversar com pessoas próximas, dentro do contexto de trabalho, colegas ou psicólogos, médicos, e fora do contexto de trabalho também, conversar com familiares, amigos. Isso tudo já tem um efeito terapêutico importante. Ele falou ainda sobre as estratégias de prevenção e enfrentamento, como ter canais de acolhimento de denúncias, criar espaços públicos para discussão sobre o trabalho, realizar pesquisas para verificar a incidência da violência e capacitar profissionais da área da saúde e de gestão de pessoas para identificar tais situações. Orientações que o tribunal já tem colocado em prática. No dia da palestra, foram distribuídos guias de orientação sobre assédio moral. O material foi elaborado pelo Comitê Gestor do Código de Conduta da Primeira Região do TRF. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar ajuda, né? Às vezes é muito difícil, principalmente quando a gente coloca na situação de oprimido,
de procurar ajuda de quem está oprimindo a gente, né? Então, assim, os canais são fundamentais. Os canais dentro das instituições são fundamentais para que a gente procure ajuda, que eles são os mais indicados, e foi o que eu tentei fazer naquele momento. Esse foi o Inteiro Teor, com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas nossas redes sociais como Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!